Olá, isso aí pessoal, Alexandre aqui. Nesse vídeo vai ser diferente em relação ao que a gente vem estudando nesses últimos vídeos do curso de matemática financeira, né, pessoal? Eu quero fazer um pequeno resumo do que a gente já vem estudando, né? Então, basicamente, vamos conversar um pouco sobre o que estudamos aí de juros simples, né? E a parte inicial de juro composto, né, pessoal? Então, basicamente, aqui, gente, a gente tem a definição de como é remunerado o capital, né, na matemática financeira. Então, essa definição de como é remunerado o capital é que define, né, o sistema que se adota, né, se juro simples ou se juro composto, né? Ou seja, se a taxa ela incide somente, se a taxa de juros, né, ela incide somente sobre um capital inicial, a gente está falando de juros simples, né? Mas se a taxa de juros ela incide sobre, além dos juros, além do capital inicial, também dos juros, aí a gente tem o chamado efeito da capitalização, né? Ou seja, a gente está trabalhando com juro composto, né? Então, gente, é muito importante nesse início, assim, né, a gente fazer uma comparação dos dois sistemas, e eu costumo usar para comparar os dois sistemas sempre um exemplo bem clássico, né? Um capital de 1.000, 6 períodos e uma taxa de 10%, né? Então, vamos ali para o outro quadro, tá? A gente tem um quadro comparativo aqui, pessoal, certo? Considerando, por exemplo, olha só, gente, considerando aqui, ó, um capital inicial na data zero de 1.000, certo? O que a gente percebe no juro simples? Tu aplicando 10% sobre 1.000, tu vai ter 100, né? Então, em cada período, ó, o crescimento desse capital vai ser sempre de 100 em 100. Ele passou de 1.000 para 1.100, depois de 1.100 para 1.200, de 1.200 para 1.300, ou seja, o juro, né, o rendimento do capital ao longo dos períodos, né, ele é sempre o mesmo, ele é sempre o valor de 100 em todos os 6 períodos, né? Totalizando juros ao longo desses 6 meses de 600, né? Então isso define o juro simples, né? Os juros serem sempre iguais ao longo do período, né? Porque uma taxa sempre igual incide sobre um valor sempre igual, que é o capital inicial. No caso aqui, 1.000, né? Já no juro composto, apesar de no primeiro período, né, a gente ter aqui, ó, o 1.100, né, no período 01, depois, para períodos acima disso, o juro composto ele começa a crescer de forma maior que no juro simples. Olha só, no segundo período a gente já está aqui com 1.210. No terceiro período, 1.331, e assim sucessivamente, né? Ou seja, os juros, eles não são de 100 em 100 como acontecia no juro simples. Aqui, o juro também vai sofrendo uma variação de 10% período a período, né? Antes era 100, passou para 110. 10% de 110 fica mais 11, né? 110 mais 11, 121. Ou seja, vai rolando, vai aumentando cada vez mais, né? Vai ter uma espécie de efeito bola de neve, né? Então, basicamente, essa é a grande diferenciação dos dois sistemas, né? Muito bem. Olha só, pessoal, é importante também, tá? Aqui a gente tem um gráfico da comparação do montante em juros simples versus juro composto, né? É importante saber que no juro composto o crescimento é exponencial
aqui, ó, o juro composto é uma curva, né? Uma curva que obedece uma função exponencial, né? Enquanto que no juro simples aqui, na linha vermelha, é uma reta, né? O crescimento dos juros ele é linear, a função é uma função do primeiro grau, uma função linear, né? E aqui, nesse cruzamento, a gente tem exatamente o ponto 1, ou seja, o ponto de período 1, juro simples, ó, juro simples igual a juro composto no período 1. Acima do período 1, juro simples vai ser sempre menor que o juro composto, né? Aí poderia se pensar assim, o juro composto é sempre maior do que o juro simples. Não. Em períodos fracionados, quando eu digo fracionados, é períodos inferiores à unidade, né? Ou seja, períodos inferiores a 1, né? Então a gente percebe aqui, ó, de 0 a 1, né, que a linha vermelha, no caso, né, a reta vermelha, ela está acima da curva azul do juro composto, ok? Então, nesse período fracionado, o juro composto vai ser inferior ao juro simples, mas tão somente em períodos de aplicações com períodos fracionados, ok? Muito bem, vamos em frente. Bom, o que vem a ser o juro simples? Juro simples é o sistema onde se aplica taxas de forma linear, né? Linear, obedece a uma linha, uma reta, uma função do primeiro grau, não havendo efeito de juros sobre juros, né? Ou seja, não há capitalização dos juros. E a taxa sempre incide sobre um determinado capital inicial, né? Até que se mude aquela aplicação, né? Então, um exemplo dado aqui, né? Seja uma aplicação de R$1.000 durante 6 meses, a taxa simples de 10% ao mês, né? Então, em exercícios desse tipo, a gente sempre procura anotar, né? Uma aplicação de R$1.000 é o meu capital, né? 1.000, né? Durante 6 meses é o meu prazo, né? 6. E a taxa simples de 10% ao mês, né? Ou seja, a gente procura sempre, ao ler um exercício, né? Sempre procurar pegar os dados do problema, ok? Aqui um exemplo, né? Repetindo um pouco, né? Olha o crescimento aqui, né? Capital inicial, né? Então aqui é o nosso capital, o nosso prazo aqui, ó, N igual a 6, né? Os juros, né? Aqui em cada período eu vou tendo um juro, né? E o meu juro total deu quanto no período? Deu 600, né? E aqui é o crescimento do montante, né? Que vai de 100 em 100, né? Muito bem, o gráfico do montante em juros simples, então, como eu já falei, é um gráfico linear, ele obedece uma linha, né? Uma função do primeiro grau, né? Ele começa aqui com capital de 1.000 e vai crescendo proporcionalmente à medida que os períodos passam. Certo, pessoal? Os principais conceitos se estuda realmente em juros simples, né? Mas esses conceitos eles servem para os juros compostos, né? O conceito de capital, né? Que é o valor inicialmente investido. A gente pode no início usar capital como letra C, alguns livros como letra P de presente, né? P ou PV ou VP de valor presente, né? Uma calculadora muito utilizada na matemática financeira, a HP12C, utiliza PV como present value, né? Valor presente, né?
O período, gente, período, tempo é o N, é o prazo, né? Então, N. Alguns autores usam como T, né? Então, é um dado número de períodos. Esses períodos podem ser períodos mensais, anuais, trimestrais, diários, né? Temos também a taxa de juros, né, que é usada com a letra I. O I vem do inglês interest, que seria taxa de juros do inglês, né? Montante. Montante, né? Alguns autores usam F, FV, VF, né? FV, Future Value, ou VF, Valor Futuro, né, gente? Tá? E os juros, que nada mais são que o rendimento da aplicação num determinado período de tempo, né, gente? Então, esses conceitos aí, basicamente, a gente vai trabalhar ao longo de todo o curso, né? Ok, pessoal, vamos pensar o que demanda um rendimento. O rendimento demanda uma aplicação, determinado capital inicial, uma taxa de juros e um prazo. Quanto maior o meu capital, maior meu rendimento. Quanto maior a taxa de juros que um banco me pague, né, uma financeira me pague, quem sabe, maior meu rendimento. E quanto maior o prazo, maior o período que eu deixar a minha aplicação rendendo, maior é o meu rendimento, né? Então, na verdade, os juros dependem aqui, ó, gente, do capital, da taxa de juros e do prazo, né? Então, basicamente, esses três fatores, né, eles demandam, como é que eu vou dizer, eles são variáveis para se obter o rendimento, né? Então, na verdade, se multiplicam esses três valores. Por isso, os juros são capital vezes I vezes N, ok? É uma das primeiras fórmulas, né, que se estuda aí em matemática financeira, né? J igual a sim, né? A primeira fórmula que eu peguei na matemática financeira era assim, J igual a CIT sobre 100, né? Por que CIT sobre 100? Por causa da taxa de juros, que aí tu usa capital, o I, e o teu prazo, né? O I, por exemplo, é I sobre 100, né? Vezes o prazo. O prazo, em vez de N, usa T, né? Então, aqui, por que é I sobre 100? Porque quando tu usa 5%, 5 sobre 100 vai ser 0,05, né? Então, a gente tem a taxa na forma percentual, né? Ou unitária. Em fórmula, é importante sempre usar a sua forma unitária. O que é a forma unitária de 5%? Né? 5% é 5 sobre 100, que dividindo-se teremos 0,05. Né? Nada impede que tu use assim 5 sobre 100 ou 0,05. Né? O importante é tu saber calcular com vírgula, com fração, né? Especialmente em prova de concurso que demanda que tu tenha uma praticidade na hora de fazer os cálculos, né? Então, isso é importante, né, pessoal? Muito bem. Então, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Vamos resolver um problema. José investiu no Banco Delta o capital de R$500. Capital R$500. Durante 4 meses. O meu N igual a 4 meses. A taxa simples, ó, pessoal, é muito importante, né, a gente procurar no problema identificar que tipo de sistema está sendo trabalhado no problema, né? Então, é taxa simples, ó, I é igual a 2% ao mês, né? A taxa, ela requer sempre uma periodicidade, né, gente? Beleza? Aí pede para calcular juro e o montante da aplicação, né? A gente pode ver aqui, pessoal, que
o meu prazo ele está em meses e a minha taxa de juros ela está ao mês. É importante que esses itens sejam sempre casados na questão. Do contrário, a gente vai ter que transformar, né? Por exemplo, se eu te dissesse que fosse o meu prazo 1 ano, em vez de 1 ano, tu vai botar 12 meses, só para poder casar com a taxa ali, ok? Então tá, vamos calcular os juros. Juro é igual a capital vezes I vezes N. Quem é o meu capital? 500. Quem é o meu I? É 2%, né? Eu posso utilizar assim, ó, 2 sobre 100, né? Ou poderia usar direto 0,02, né? Vezes N. Quem é o meu N? É 4, né? Agora aqui a conta fica fácil, né? A gente simplifica 2 zeros embaixo, 2 zeros em cima. 5 vezes 2, 10 vezes 4, 40. Então, o meu juro é igual a 40, né? Lembrando, pessoal, não confunda juros com taxa de juros, né? Juro é um valor monetário, taxa de juros é um valor percentual ou unitário aplicado sobre determinada base, determinado valor. E é pedido também o montante. Qual a definição de montante? Vamos pensar, gente, eu apliquei um capital, o que eu espero? Eu espero ter esse meu mesmo capital mais aquilo que ele rendeu. Ou seja, o meu montante é igual a capital mais juros. Olha só, eu tinha um capital de 500, ele rendeu 40, então terei um valor total de 540, né? Certo? Eu peguei o montante calculando primeiro os juros, né? Muito bem, então aí a gente já tem a fórmula direta do montante, né? Ou seja, montante é igual a capital vezes 1 mais I vezes N. Da onde vem essa fórmula, pessoal? É importante a gente saber da onde vem, né? Por exemplo, ó, o juro é capital vezes I vezes N. O montante é igual a capital mais juros, né? Ou seja, se o montante é capital mais juros, o que é mesmo o juro? O juro é isso aqui, né? C vezes I vezes N. Coloco em evidência o termo comum, né, na expressão e vai ficar 1, que é ele mesmo, C vezes 1 é C, mais I vezes N. Certo, gente? Então, temos que montante é capital vezes 1 mais I vezes N. É a fórmula do montante em juros simples, né? Para a gente calcular diretamente o montante, né? Então, esse montante que a gente acabou de ver aqui, né, de 540, eu poderia calcular ele diretamente, pessoal, né? 504 e 2, vamos lá. O capital, né, é 500. O meu prazo é 4 e a minha taxa é 2%, né? Como é que ficaria? Ficaria aqui, ó, 500 vezes 1 mais I. Aqui eu vou utilizar a forma da taxa unitária, 0,02, tá? Aqui, ó. Vezes N, que é 4, tá? Então, aqui teremos montante igual a 500 vezes... A preferência aqui dentro do parênteses é a multiplicação, né? Então, vai ficar 1 mais 0,02 vezes 4 é 0,08, mais 1, 1,08. Tá, pessoal? E multiplicando aqui 500 por 1,08, nós teremos os 540, né? Então, a gente pode muito bem calcular o montante diretamente, sem precisar
calcular o juro antes, né? Mas isso vai de cada um, né? Então tá, essa é a fórmula direta do montante, né? No curso também a gente começou um pouco a falar sobre juros compostos, né? Então, convém a gente falar a respeito da definição, né? São taxas de forma exponencial, juros sobre juros, efeito da capitalização dos juros, né? Ou juros capitalizados, né, gente? A taxa de juros é incidente sobre o capital atualizado. Capital atualizado, né? Sempre o montante do período anterior sobre todo o montante, né? Até o fim do período da aplicação, né? Então, gente, a gente começa aqui a ter um efeito exponencial dos juros sobre juros, né? Olha só, pessoal, uma aplicação agora de 1.000 durante o mesmo período de 6, a taxa simples de 10% ao mês. Olha o crescimento como se dá, pessoal, né? E aqui a gente pode ver, né, que os cálculos eles são um pouco mais complexos, que a gente começa a pegar números mais decimais. Por quê? Por causa do efeito exponencial, pessoal. Então aí a gente já precisa de cálculos mais elaborados. Muitas vezes, né, nas provas são dados o valor dos fatores, seja na própria questão, né, como a CESP costuma usar, ou através de tabelas financeiras, como, por exemplo, a Fundatec costuma dar uma tabela financeira no fim da prova lá, e tu utiliza determinada tabela para responder uma questão, claro que envolvendo juro composto, né? Então a gente pode ver que o montante composto ele cresce de forma muito mais rápida, né, que no juro simples, né? Como é que se chegou nesses valores? Por exemplo, como é que se chegou nesse valor aqui de 1.610, né, pessoal, desse montante? Olha só, lembra lá da fórmula do juros simples, do montante em juros simples? Capital 1 mais I vezes N. Isso é para juro simples. No juro composto, o prazo ele tem um efeito exponencial. Então, o montante é igual a capital 1 mais I elevado a N, né? Isso aqui, pessoal, é chamado de fator de acumulação de capital, né? Um fator de acumulação de capital simples, né? Mas é um fator, né? Então, o montante aqui seria o que nesse caso? O capital é 1.000 vezes 1 mais I, né? Seria aqui 1 mais 0,10, que é a taxa de 10%, né? Em qual período? Período 5. Ou seja, eu tenho 1.000 vezes 1,10 na quinta, né? 1,10 na quinta é 1,10 vezes 1,10 vezes 1,10 vezes 1,10 vezes 1,10. Numa prova de concurso, tu não vai ter um tempo adequado para fazer esse tipo de cálculo, né? Então, tu precisa de determinadas tabelas, né? Ou informações na própria questão para conseguir chegar nesse valor de 1.610,51, né? Então, esse valor aqui é visto através de FAQ, fator de acumulação de capital, ou seja, uma determinada tabela financeira que a gente já vai dar uma olhadinha aí, né? E se tu estiver gostando do vídeo, curtindo o vídeo, aí, curtindo o curso, aliás, se tu não assistiu ao curso, dá uma olhada, começa a assistir lá da primeira aula, vê se tu acha legal, e se tu achar, maratona, porque tá bem bacana mesmo. Minha intenção aí é postar mais de 20 aulas, em média de meia hora cada, né, pessoal? É um curso realmente que tá muito bom mesmo. Tem material divulgado de forma gratuita. Vai ali na descrição, acessa ali. É gratuito mesmo, pessoal. É só acessar
e tenho certeza, né, que tu estudando gradativamente, um pouquinho todo dia, tu vai chegar lá, né, e matemática financeira vai deixar de ser um problema para ti, né? Mas então, ok, a gente já viu então como se chega, né, nesse 1610 com 51. Aqui a gente tem a evolução exponencial do montante, né? Enquanto no juros simples nós tínhamos uma linha, uma reta crescente, aqui a gente tem uma curva, né? Uma curva do tipo exponencial, né? Principal fórmula, né? Basicamente, pessoal, essa fórmula aqui que a gente vai trabalhar mais, né? Porque quando a gente quiser calcular os juros, basicamente tu calculou o montante, abate do capital e tu vai ter os juros, né? Essa segunda fórmula aqui de baixo não é tão utilizada, certo? Mas não custa saber, certo? Então lembra disso, né? O prazo no juro composto é um fator exponencial, e enquanto no juro simples ele é um fator multiplicativo, né, ali da taxa. Muito bem, mais um problema aqui, né? Uma pessoa toma emprestado 2.000 com juros compostos, olha aqui a informação do sistema, né? De 4% ao mês. Então, sempre num problema, tu vai anotando, né? O capital é de 2.000, a taxa é 4% ao mês. Quer saber o valor da dívida após 3 meses, né? Ok? Ou seja, quer saber o valor futuro ou o montante, né? Como é que ficaria? Montante é igual a capital vezes 1 mais I elevado a N. O meu capital é de 2.000. 1 mais I 0,04, gente. Aqui, ó. Sempre procura transformar a taxa percentual na sua forma unitária, dividindo 4 por 100. Ok? Elevado na N, o meu N é 3, é o 3 períodos, né? Cuida bem, né, que aqui a taxa de juros e o prazo estão casados, né? Então, como é que ficou? O meu montante ficou 2.000, que multiplica por 1,04 ao cubo, né? Claro, 1,04 ao cubo não é algo tão difícil de se calcular numa prova. Calcula 104 vezes 104 vezes 104 e tu vai chegar no valor, né? Mas como é que a gente veria isso numa tabela financeira? Olha só. É importante a gente ter essa definição aqui, ó. O que é esse 1,04 ao cubo? Isso aqui é chamado um fator de capitalização, né? Fator de capitalização em juros compostos. Ou seja, alguns autores eles usam assim, ó, fator de acumulação de capital, né? De 4% em 3 períodos. Então, o que a gente faz? Olha só, 4% a gente vem nessa coluna e vai na linha 3, o número de períodos, né? Então, aqui ficou, olha só, 1,1249. Utilizando, claro, 4 decimais, né? Mas poderia arredondar aqui, por exemplo, poderiam dar 1,125, né? 3 casas. Então, aqui ficou 1,1249, ok? Voltando ali, então aqui ficou 2.000, que multiplica por 1,1249. Não vou tomar o tempo de vocês aqui, pessoal, fazendo essa conta.
né? Vou fazer direto aqui na calculadora. 1.1249 multiplica, ficou 2.249 com 80, né? Esse aqui é o montante, né? Montante composto, né? E se perguntasse qual o juro, qual o rendimento, né? Seria a diferença, né? Tu pega 2.249, abate dos 2.000 do valor inicialmente aplicado e a gente teria 249,80 de juros, né? Considerando, claro, juro composto, né, gente? Então, voltando aqui para a tabela, né? A gente tem um fator de acumulação de capital, né? A uma dada taxa e um dado prazo, né? O prazo normalmente fica na linha e as taxas ficam em colunas. Aqui, por exemplo, não tem taxas com vírgula, né? Aqui a gente tem de 1, 2, 3, mas se vocês botarem ali no Google, tem diversos tipos de tabelas, né? Com mais taxas e com mais prazos. Aqui eu tenho até 10, mas poderia ter até 20, né? Eu fiz essa aqui no Excel, né, gente? Então, por exemplo, uma taxa de 7% durante 10 períodos. Eu vou aqui para a coluna do 7, da taxa de 7%, e venho aqui para a linha 10. Olha só, esse 1,9672, o que ele vem a ser? Ele é 1 mais 0,07 elevado na 10, né? Se tu pegar lá na tua calculadora, pode ser uma calculadora financeira ou científica, né? E fazer esse cálculo aqui, 1,07 elevado na 10, tu vai ter um valor próximo disso aqui, certo? Aqui, no caso, essa tabela eu deixei com 4 decimais, mas na tua calculadora pode ter 10 decimais, não importa, né? Quanto mais decimais tu utilizar, mais exata fica a conta, né? Certo? Muito bem. Então, treino para uso de tabela financeira. Use a tabela dada para apurar os seguintes fatores de capitalização. 2% ao mês em 10 meses. Vamos lá. 2% ao mês em 10 meses, qual é o meu fator? 1,2190. Certo? 1,2190, esse é o fator. Muita atenção agora na letra B e C. Olha só, letra B. Taxa de 3% ao trimestre em 2 anos. Olha só, 2 anos, pessoal, tem quantos trimestres? Cada ano eu tenho 4 trimestres, então o meu prazo, o meu N aqui, ele é igual a 8, né? Porque eu estou trabalhando com uma taxa trimestral. Então eu tenho que usar o FAQ, né? De 3%, 8, tá? 3%, 8, 1,2668. 1,2668. Taxa de 5% ao ano em 7 anos. Dá para ver direto, né? Aqui, ó, 5 em 7. 1,4071. Ok? 1,4071. Então, esse é o jeito de se usar tabelas financeiras. Eu estou passando aqui uma tabela financeira simplificada, né? A primeira, mas dentre tantas outras que a gente vai trabalhar mais lá adiante, em séries de pagamentos, né? Para trazer também a valor presente, tem outras tabelas financeiras, mas a forma de uso é exatamente essa, pessoal. Não tem mistério, certo? Muito bem. Vamos ali para o último slide, né? Vendo essa última questão aqui, pessoal, dá um like aí no canal, te inscreve, né? Se gostou, compartilha, né? Alguma dúvida que tu tenha, né? Pode perguntar ali nos comentários que eu te respondo, certo?
E vamos aí para a última questão e já estou encerrando. Aguenta aí mais um pouquinho que a gente já está encerrando. Agora, apure o montante final de uma aplicação a juros compostos no valor de 10 mil. Então, meu capital é 10 mil durante 8 meses. A taxa mensal de 9%. 9% ao mês. Alguns livros, quando trata-se de juros compostos, eles costumam botar assim, ó, ao mês barra mês, né? Ao mês capitalizado mensalmente, né? Usando a tabela financeira dada, né? Muito bem. Então, o nosso montante é igual capital vezes 1 mais I na N. Montante igual a capital é 10 mil, que multiplica por 1 mais o meu I é 0,09. Da onde veio isso? 9 sobre 100, que é 0,09. Né? Elevado na N. O meu prazo são 8 meses. Né? Então, temos que o montante é 10 mil vezes 1,09 elevado na 8. Quanto dá isso? Vamos dar uma olhada. 9, né? Aqui, ó. E na linha 8. 1,9926. Então, o meu montante é 10 mil vezes 1,9926. Para multiplicar por 10 mil, essa vírgula ela vai caminhar 4 casas. 1, 2, 3, 4. Vai dar 19.926 o valor do nosso montante aplicado em juros compostos. Então, espero que nesse pequeno resumo tu tenha entendido um pouco. Claro, a gente falou outras coisas ali no curso, né? Falamos sobre desconto comercial, desconto racional simples, né? Que segue um modelo padrão dos juros simples. Dá uma olhada ali, se tiveres dúvida, também comenta, compartilha, curte, né? Eu fiz o possível para te dar um pequeno resumo aqui, né? E a gente vai tocar em frente esse curso, né, gente? Então, conto contigo aí para que a gente continue essa jornada, né, desse nosso curso completo de matemática financeira. Deixo um abraço a todos. Quem chegou até aqui, agradeço. Valeu. Fui.